O Verbo em mim. Governados pelo medo. Este é um relato pessoal e muito íntimo que eu guardei nos últimos anos. Faz tempo que eu quero escrever sobre isso, pois só assim me entendo e me organizo por dentro. Eu tenho medo. Não sei quando foi que começou. Talvez tenha sido quando fui assediada por um desconhecido na rua. Talvez tenha aumentado quando fui assaltada chegando de carro na casa dos meus pais. Nada grave aconteceu, mas pequenos fatos como estes e relatos de pessoas próximas foram, de certa forma, depositando camadas de medo em mim, sem que eu me desse conta. Em 2023, eu passei um mês sozinha em Toronto, no Canadá. Quando eu cheguei lá, tive medo. Muito medo. Já faz 2 anos que voltei e continuo tentando processar os sentimentos que eu tive. Afinal, parecia errado sentir medo numa das cidades mais seguras do Canadá. Uma cidade muito menos violenta que a minha São Paulo. Durante esse mês que eu passei grande parte do tempo sozinha, fui abordada por pessoas em situação de rua, claramente drogadas ou com doenças mentais. No metrô, no ônibus, na biblioteca, na rua. E eu definitivamente fui um para-raio de doido. E o medo, até então decantado dentro de mim, veio à tona, tentando me paralisar. É isso que o medo faz. Paralisa, prende, rouba nossa paz, nossa alegria, nos escraviza. E não precisa ser só o medo da violência urbana, como no meu caso. O medo tem muitas faces. Há quem tenha medo de perder o emprego, medo de empreender, medo de não ter dinheiro suficiente. Há quem tenha medo de morrer ou de que pessoas próximas morram. Há quem tenha medo de mudança. Há quem tenha medo de ficar só. Todo mundo tem algum tipo de medo. Qual é o seu? Não deixarei que o medo se sente no trono de Jesus. Li essa frase num quadro e pensei, é isso. Não deixarei que o medo me governe. Eu entreguei minha vida a Jesus e cabe a mim destronar qualquer coisa que se meta em seu lugar. Mas isso não é algo que se faça uma vez só. Medo é um bichinho teimoso, persistente. Na primeira oportunidade, ele reaparece. Uma vez ouvi o Douglas Gonçalves, do podcast Jesus Cop, falar sobre o assunto. Ele disse, essa mentira foi plantada em nós, de que o medo é mais competente em me proteger do mal do que o próprio Deus. Prudência e medo não são a mesma coisa. Prudência é uma virtude. É a capacidade de avaliar com sabedoria antes de agir. O medo é uma emoção que surge diante de perigos. Muitas vezes ele nos cega e nos impede de tomar boas decisões. Foi assim com Abraão. Enquanto ele morava em Gerar como estrangeiro, apresentava Sara, sua esposa, como sua irmã. E por conta disso, o rei Abimeleque quase cometeu adultério com ela. Quando Deus o avisou num sonho, o rei foi questionar Abraão. O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? E Abraão respondeu, eu pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 20, versículos 10 e 11. O medo de morrer fez Abraão mentir. E mentir nunca é uma boa decisão. Foi o medo de morrer que também levou o profeta Elias fugir para o deserto. O medo o sufocou de tal maneira que ele desejou morrer. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Mas Deus foi ao seu encontro e mostrou-lhe que o medo o impedia de ver a realidade dos fatos. Enquanto Elias pensava, sou o único servo do Senhor que restou, Deus respondeu, você não é o único. Há ainda 7.000 pessoas em Israel que nunca se prostraram diante de outros deuses. O medo não governa bem. Mas então, como tirá-lo do trono das nossas vidas? O perfeito amor afasta todo medo. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,
versículos 18 e 16. É esse o caminho: buscar a Deus. Esse Deus que é Pai, que é presença e que nos enche de coragem. E lutar diariamente para que nada, nem ninguém, tome seu lugar em nossas vidas. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi, no Salmo 34, versículo 4. Um abraço, Aline Cândido.